Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, queridos amigos do Atualidades Pampa, mais um programa chegando aí na sua casa para lhe fazer companhia, para lhe deixar bem informado. As notícias hoje são as mais variadas. As novas composições no governo federal. Nós passamos a semana inteira discutindo 2 nomes para o Ministério da Educação e não é que nesta sexta-feira, que a gente acha que as pessoas não trabalham, mas que trabalham sim. O próprio presidente eleito Bolsonaro e sua equipe têm trabalhado bastante. E o Bolsonaro, então, divulgou o nome do novo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que nasceu na Colômbia, é filósofo e é professor da Escola do Exército. Ainda sobre o presidente eleito, ele fez uma avaliação hoje e os médicos do hospital decidiram adiar a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Acham que esse não é o momento, que ele precisa se recuperar um pouco mais, então vão reavaliar em janeiro. Falando em revalidação, também temos as notícias, os números dos Mais Médicos, que foi outro assunto que foi tratado durante a semana. E Gustavo Vitorino, já temos 92% das vagas ocupadas. Queres que eu diga algo? 7.871 médicos já estão aptos a começar a trabalhar e já estão perto do local de trabalho. Ou seja, isso em 3 dias de edital. Exatamente. Porque e com os hackers entrando não permitindo. Se disponibilizassem o edital por 30 dias, nós teríamos, na verdade, uma seleção. Porque teria que se selecionar o volume de médicos pelo número de vagas. Isso prova que toda aquela baboseira era uma grande mentira para mandar dinheiro e financiar o regime cubano. E que o seu Bolsonaro tinha razão. Ayrton Ruschel tem os dados? Tem os dados e tem que primeiro reiterar o que disse no primeiro dia, saudar o ministro, que até nem sabia o nome, fui procurar dele, o ministro da Saúde do governo Temer, né, que muito prontamente fez o enfrentamento como nós queríamos, o enfrentamento da situação, porque eu disse muito menos do que uma questão política, é a questão da solução, sim. O povo não pode ficar sem médico, né? E os números realmente, nós até atualizamos, estávamos aguardando para entrar no programa. E de manhã era 84%. Era 82%. 82%, e agora já é 92%. Já eram 92%, as inscrições, 25 mil inscrições, e este número que é o mais importante, que é o que tu traz, são 7.871 inscrições já feitas e já com documentação apresentada, Mani, o que significa que esse está apto a ser. A questão do município, imagina que ali cada um fez a sua inscrição, né, que nós temos essa solução, mas se aproxima para uma solução muito feliz, num caso que a gente temia muito, porque vários médicos já saíram do Brasil. Hoje também a notícia está conjugada com ter saído 2 aviões já com os cubanos indo embora. As despedidas, achei muito bonito também. Vários municípios prestaram homenagem a esses médicos que não tem nada a ver com a questão ideológica. Eles vieram trabalhar, né? Então muitos municípios fizeram homenagem a eles, fizeram agradecimentos, que eles sigam a vida dele e que nós consigamos seguir as nossas aqui, todo mundo abastecido por bons médicos. Outra notícia importante do dia é que Lula, Dilma, Palocci, Mantega e Vacari viram réus por organização criminosa no processo denominado, vocês devem lembrar, quadrilhão do PT. Gleisi Hoffmann e o marido dela, eles têm foro privilegiado, então eles não estão sendo julgados pelo juiz de primeira instância, que é o juiz de Brasília, o Valles Ney. Então, ele recebeu a denúncia do Ministério Público, foi na época ainda de Janot que eles foram denunciados, então agora, no dia de hoje, o juiz recebeu a denúncia e eles viraram réus. Eles são acusados de ter um esquema criminoso que desviou bilhões da Petrobras durante o período que eles estiveram dentro do governo. Carla, nesse número, o desvio que se tem é 1,5 bilhão, na verdade. Nesse caso que tu referiste da construtora e, claro, subsidiado pelo BNDES. Tá. Agora abre, já que foi instaurado o processo, abre prazo de 15 dias para apresentação de defesa. É claro que também vai recair no recesso, né? Então a gente vai ter aí
a prorrogação de prazo. E, assim, é a primeira ação contra a Dilma. Né? Isso é um fato que todo mundo se questionava. Puxa, todo mundo aí sendo indiciado, sendo julgado e nada contra a Dilma. Então, tá aí a primeira ação e contra o Lula é essa e mais 6 ações. Aquele já está cumprindo pena do apartamento de Guarujá e mais 6 ações. Luciane, só que é importante para o nosso telespectador que não é familiarizado com a nossa linguagem aqui, é um avanço importante e uma diferença muito grande. Inquérito é quando se está investigando para ver se junta provas para que seja examinado dentro de um ilícito criminal. Então, esta fase passou, é apresentado, é assim, encerrado o inquérito e um promotor olha e monta tudo o que aconteceu ali e oferece uma denúncia. E esta denúncia que foi aceita inicia, então, já uma ação criminal que pode sujeitar, no final desse processo, a uma condenação dos modos que a gente vê. E só complementando, essa ação corre perante a 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Então, não tem mais o benefício nesses casos, por isso que está correndo perante a Justiça Federal Comum e não a nível já de Supremo. No Supremo por isso que está andando rápido, né? Contra esses, o Lula, Dilma, o Manteiga, o Palocci, 2 ex-ministros, e o Vacari, que é tesoureiro do PT. Contra esses está correndo. Vamos fazer uma correção. Vamos fazer só adicionar uma informação. É o seguinte, isso faz parte de uma mesma investigação num bloco da Petrobras que foi loteado. Só que a época do Rodrigo Janot, ele decidiu fracionar por partidos. Então, estão falando agora aqui no quadrilhão do PT. Tem também o quadrilhão do PP e o quadrilhão do PMDB, agora MDB. Esse primeiro foi recepcionado pelo juiz, a denúncia, viraram réus. Vem aí a denúncia do PP e vem aí a denúncia do MDB. O Rodrigo Janot, repito, decidiu fracionar por partido para facilitar a investigação e facilitar a conexão da denúncia, ou seja, quem recebia e passava dinheiro para quem fazia o dinheiro desaparecer, enfim. Então, antes que alguém diga, é só o PT. Não, tem outros partidos envolvidos. Nós temos noticiado todos aqui, né? Que serão oportunamente denunciados. Nessa mesma denúncia, deve vir aí denúncia atingindo mais 2 partidos. Esse é só o primeiro capítulo da novela. Digamos assim, é o primeiro bloco de mais um capítulo da Lava Jato. É o primeiro bloco de um capítulo. Mais um capítulo da Lava Jato. Porque a Lava Jato, a 56ª etapa, está sendo atacada agora. As autoridades hoje cumpriram 68 mandatos de busca e apreensão, 8 de prisão preventiva e 14 mandatos de prisão temporária, decorrente da nova sede da Petrobras na Bahia. Lá também, qual é o fato? Foi feito um orçamento em 2008 para a construção, então, da nova sede da Petrobras na Bahia, a um custo orçado de 320 milhões. Só que a obra custou nada mais, nada menos que 1 bilhão. Toda essa diferença, então, está se atribuindo a essas fraudes, essas corrupções envolvendo as construtoras clássicas, principalmente a Odebrecht. Então, já foram presos 17 pessoas, 3 deles, que não foram presos, um está em Israel, outro em Portugal e outro nos Estados Unidos, que já estão retornando. E os mandatos foram cumpridos em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Bahia. O que eles estão dizendo é que já foi expedido um mandado de apreensão, de busca e apreensão de 20 bilhões desses envolvidos. Ainda não se tem notícia de quanto eles conseguiram reter, mas o estrago com certeza foi grande, principalmente para a Petros, né? Que quem pagou a obra foi a Petros. E aí eles fizeram um contrato de aluguel para a Petrobras por 30 anos, então, para usar esta obra. É um dinheiro, no fim, daqueles que estão juntando, acham que tem o dinheiro lá investido da Petros, quando vai olhar...
O Petros é o mais doloroso porque é do fundo do trabalhador, do trabalhador da Petrobras, né, que tem seu fundo como a Previ, os funcionários do Banco do Brasil, a FUNCEF, a Caixa Econômica Federal. Então são pessoas que contribuem uma vida para ter a sua segurança ao final, para a aposentadoria, né, e fazem esse desvio. Exatamente. Os fundos foram usados, a verba circulava toda através dos fundos de pensão. Atualidades@pampa.com.br. Olha o que o Manuel Azevedo diz. Boa noite. Alguns políticos querem uma auditoria ou CPI do Mais Médicos. No Rio Grande do Sul, o deputado Jerônimo Gergen, em Brasília, o senador Ronaldo Caiado enfatizou que não pode passar batido. Citou abrir a caixa preta do Mais Médicos. Bom, é caixa preta do Mais Médicos, caixa preta do BNDES. Não sei onde é que eu acho que ela é meio marrom. Vai parar meio marrom? É por causa da cor. Por sinal, a maior decepção minha foi descobrir que a caixa preta não é preta, né, Mário? Não é. É branca? Não, é verdade. Eu estou fazendo... É laranja? Exatamente. Ela não é preta, ela ganha... É uma cor intermediária que se destaca tanto no claro quanto no escuro. É um laranja cintilante, assim, bem vivo. E o preto, por que chama-se caixa preta? É exatamente porque quando ela é mexida é porque houve morte, então seria um ato de luta. Bem, isso aqui é cultura. Atualidades é cultura. Cultura aeronáutica. Eu estou com uma pesquisa que foi publicada, pesquisa feita pela Oxfam, que é uma ONG britânica, em que diz o seguinte: 97% dos brasileiros acreditam que são governados por grupos que pensam somente nos próprios benefícios. Segundo lugar, o México com 90% e o Paraguai com 88%. Quer dizer que 97% para 100%, praticamente o 100% do povo brasileiro tem a mesma impressão a respeito dos políticos brasileiros. Tem um conhecido meu que é político no Rio de Janeiro, ele me ligou, acho que foi ontem, nós estávamos conversando a respeito disso. Pô, mas a imprensa ataca muito os políticos, mas vocês dão toda a razão. Olha o que se falou aqui de corrupção dentro do país, essa corrupção dentro da Petrobras, essa excrescência política que foi o Partido dos Trabalhadores, e as pessoas não enxergam isso, usam antolhas, estão antolhadas, quer dizer, as pessoas são vítimas da imprensa ou de parte da imprensa brasileira. Então todas essas provas, todas essas ações da Polícia Federal Brasileira não valem absolutamente nada. Todos esses resquícios de mau caratismo, de roubalheira do MDB, do PP e de outros tantos partidos que se locupletaram com o roubo estampado, e aí a população brasileira não gosta disso. E o Bolsonaro foi eleito por causa disso, meu amigo. Bolsonaro foi eleito exatamente por causa desse processo de corrupção que existe no Brasil. Porque ele, em situação normal, com outros candidatos, ele não seria eleito. Não seria eleito, porque o brasileiro hoje ele quer o confronto, ele quer acabar com essa corrupção. E o Bolsonaro representa isso. Ah, você é bolsonarista? Não, eu sou a favor da legalidade, sou a favor de tudo, mas sou contra a corrupção. Como esse caso aí da Petrobras e do Fundo Petros, em que as pessoas que tinham X agora não têm absolutamente nada. Então essa pesquisa está errada. Não é 97%, é 100% do povo brasileiro. E o Bolsonaro anunciou, presidente eleito, o nome de Ricardo Vélez Rodrigues como ministro da Educação. Roberta, tu que trataste do tema durante a semana, o que tu achaste deste nome? Carla, não gostei. Acho que foi uma estratégia e uma escolha baseada numa pressão de uma bancada que agora está cobrando a fatura por ter apoiado o nosso presidente. Enxergo assim a minha visão pessoal e tomara, agora fica a minha torcida, porque é uma pasta fundamental para o futuro do nosso país. Digamos que seria o alicerce de tudo que está sendo feito. O que eu acho interessante é que ele é naturalizado brasileiro, ele é um chileno. Ele é um colombiano. Desculpa, é um colombiano. E me chamou muito a atenção que ele já escreveu 30 obras, ele é um estudioso, ele é um filósofo. Evidentemente que ele tem predicados e, com certeza, vamos torcer para que ele faça um bom trabalho. Ele foi indicado por... Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é amigo pessoal do futuro presidente Bolsonaro. São amigos pessoais. Olavo de Carvalho, indiscutivelmente, é um homem extremamente inteligente e culto. Só que ele é dono de uma soberba que realmente... Aquele livro dos idiotas, né, que ele acha que todo mundo é idiota. Me perdoa, eu acho que o presidente pode escolher quem ele quiser. O erro é dele. É uma coisa pessoal, não é para agradar A ou B, não existe A ou B.
A OB não tem que ser agradado, tem que agradar ele. Porque ele que ganhou a eleição, ele é o presidente da República. Isso é uma opinião também pessoal minha, como a Roberta expressou a dela. E a própria opinião dele, ela vai ao encontro da opinião do presidente eleito Bolsonaro. Olha o que ele diz. Essa ideologia tenta ensinar questões de gênero, a dialética do nós contra eles e a reescrita da história. A ideologia é destinada a desmontar os valores tradicionais da nossa sociedade no que tange à preservação da vida, da família, da religião, da cidadania e soma do patriotismo. Isso são algumas publicações, algumas palavras do blog dele. Agora eu não entendi, por que a bancada evangélica não gostou da primeira... Do Mozart, acontece que o Mozart, se vocês me permitem, o Mozart, ele era um técnico de fato. Tanto a esquerda quanto a direita não gostava dele. Então ele era um nome que também apresentou números e resultados na área da educação em modo abrangente, porque ele atendia a direção, atende até hoje, a direção de uma fundação que se propõe a melhorar o estudo, a educação das crianças de baixa renda do Brasil inteiro. Então, é um estudioso, mas acima de tudo, ele tem muitos predicados por ter feito. Então, por esse isso... novo nome é uma pessoa mais conservadora. Deixa só o Marne concluir a sua manifestação. Não, eu gostaria de concluir da seguinte forma. Hoje me ligaram lá para a Rádio Pan, mas é um estrangeiro, não tem nada a ver. Schwarzenegger é austríaco, foi governador da Califórnia, foi um dos melhores governadores da história da Califórnia. Ele é colombiano, o novo início colombiano naturalizado brasileiro. Ele é brasileiro. O cara é autor de mais de 30 livros, é um mestre em educação. Eu só gostaria de terminar. Ele é um homem culto, um homem com profundo conhecimento e, como bem disse o Chicão Tofani, é um condicionamento do presidente eleito pelo povo brasileiro. Portanto, pertence a ele a total e integral responsabilidade deste ato. Às vezes, nessa economia global, nessa vida global que nós vivemos, eu acho que poderia botar outros ministros que nem era brasileiro. Tem países que colocam um técnico da seleção local, um estrangeiro. Claro. Se o brasileiro não serve. Mas os Estados Unidos é assim, os Estados Unidos é cheio de... Não há impedimento constitucional. O que eu ia comentar é que, assim, nós estamos dando uma guinada fantástica, uma guinada radical e muito boa. Olha o que a gente tinha. Na verdade, a gente, por anos, teve Haddad como ministro dessa área e a gente teve até Tarso Genro, que... Vocês lembram, né? O Marcelo Crivella, ministro da Pesca. Então agora a gente tem um técnico fantástico. O único peixe que ele comeu foi bagre. Qual era o ponto de discordância antes? Que realmente ele não tinha aquela questão, não estava defendendo a bandeira da escola sem partido, né? O antigo nome, este defende, está alinhado com o Bolsonaro. Ele também o presidente Bolsonaro segue na política que ele vem adotando, que é a questão das bancadas. Como ele indicou a Tereza Cristina para o agronegócio, o Mandetta para a saúde e agora da educação ele também está defendendo a bancada, está seguindo a bancada evangélica. Não, peraí. A bancada evangélica Não. A bancada evangélica hoje, consultada pelo site G1, disse o seguinte: não conhecemos o trabalho desse cidadão. Foi o Olavo de Carvalho que indicou o nome dele. Foi o Olavo de Carvalho. Ligação do Olavo de Carvalho. A bancada evangélica disse apenas que não tinha nada contra. Mas não, eu tô falando contra o anterior. Mas por que eles não gostavam? Por causa dessa questão da escola sem partido. Então, eles não indicaram o nome, mas sim eles ficaram reticentes quanto à política que ia ser adotada. Na verdade, o Mozart foi consultado sobre a escola sem partido e ele perdeu a oportunidade de ficar de boca fechada. Tá aí. Porque ele disse o seguinte, ele disse, o professor, eu acho que a escola não pode ser politizada, mas o professor também não pode ser censurado, coisa. Aí, ele já não tinha um tamanho, sempre fui de opinião, porque ele não tinha tamanho para ser ministro. Mas depois veio o nome do Shelby. E aí, com essa opinião, aí bola, sabe quando a bola dá na trave, corre em cima do gol e não entra? Foi o que aconteceu com ele. Eu acho que ele teve outro nome, ele teve ministro por alguns instantes, mas... Não fechou. Na verdade, não fechou. Como a gente comentou ontem, tem tratativas, tem conversas e aí então se chega a um determinado nome. Esse que foi indicado agora, que foi confirmado como ministro, ele não tem trânsito político. Ele é um educador, um técnico colombiano naturalizado brasileiro, doutor em educação, autor de mais de 30 livros. É legal, cara, não tem comprometimento. E é um conservador.
Ele vai apoiar a escola sem partido, é um conservador e está seguindo a linha que o Bolsonaro disse que ia seguir. Exatamente. Que é mais matemática, mais física, mais química, mais biologia e menos ciências sociais, sociologia, psicoterapia. Mais disciplina dentro da escola. Eu queria fazer uma consideração sobre o que tu dissesse. Não é discordando, é dizendo que vamos ter que esperar para ver. Porque tudo que for inusitado, nós só podemos emitir opinião, né? Porque pela primeira vez vai se fazer essa forma que tu estás dizendo, assim. Porque antes, quando se convidava um ministro, se via quantos deputados federais ele tinha com ele. Era fatiado com os partidos. Então, nós só vamos saber se a política está correta quando iniciarem-se as votações. E se tu perder a primeira, tu perder a segunda e tu perder a terceira numa aprovação de um projeto importante, como tu vai reagir? Né? Se tu vai mudar ou vai insistir até. Então, eu acho que é um predicado do presidente escolher pessoas da confiança. Se fosse eu que assumisse lá, eu ia chamar a minha turma que eu posso falar sem estar cuidando do que eu estou dizendo, entendeu? E é isso que ele está fazendo. Eu só estou dizendo que o resultado disso... É uma incógnita. É uma incógnita. Nós vamos ter que partir do 1º de janeiro, nós estaremos juntos aqui. Não, e até porque, muitas vezes, essas bancadas votam unidas dependendo do interesse em comum. Por exemplo, questões do agronegócio. Então, eles se juntam, se fortalecem para essas tomadas de decisão. Só que, na verdade, são muitas decisões diferentes que vão ser levadas mas tem uma coisa importante. As promessas que o Bolsonaro fez na campanha, ele está cumprindo. Ele quer colocar técnicos. Sem dúvida. Ele está querendo comprar... Ana Amélia Lemos é isso que eu estou querendo dizer. Tem gente criticando as indicações aí, mas gostaram do Marcelo Crivella do Ministério da Pesca. Todos os nomes têm um suporte técnico. O Lobão do Ministério das Minas e Energia. O Lobão, aquele lá. Sabe nem acender a luz. Não sabia nem onde acender a tomada. Chicão! O Lobão aqui não sabia. Só a luz de vela. Sim, não sabia nem onde era a tomada da casa dele. Ele tem um candeeiro na casa dele. Assim, as promessas que o Bolsonaro fez, ele está cumprindo. Se vai dar certo, não sabemos. Mas ele está cumprindo o que prometeu. E há muito tempo a gente não vê político que cumpre o que prometeu. E é exatamente isso que a população queria. Ao contrário do Russo, ao contrário, não, o Russo mais ou menos pensa que nem eu, mas ele não tão radical que nem eu. Eu acho que ele pode governar sem maioria no Senado e sem maioria na Câmara. Pode, não. Pode, porque ele pode fazer emenda presidencial, ir num canetaço e largar os deputados e senadores contra a população. Não tem, Chicão. Pode. O Trump faz isso. Chicão, aí vai a Globo, vai a Folha de São Paulo, lá dá microfone para mas as eleições mostraram que Globo, Folha de São Paulo é ditador, é não sei o quê, e aí a opinião pública fica contra e apoia essa política muquirana. Tem que ter, Chicão. Tem que ter. Não adianta. Aí o político diz que Por tem que isso ter, que ele está trabalhando na questão de temas. Não é a partir dos partidos, são as bancadas e as bancadas trabalham em cima de temas. Se interessa a bancada de determinado tema, elas voltam em conjunto. Não interessa se é do PT, do PMDB, enfim. Eu acho dependendo do segmento específico. Uma coisa é a bancada, outra coisa é tu chegar pro PMDB e para os outros partidos, vocês vão me indicar o ministro da Educação, o ministro da Não, ele não trocou cargo. É aí que foi, não teve troca pelo apoio à troca de cargo. Que sempre foi troca na política brasileira. Carla, aqui nessa bancada só tem o Marne com idade maior que a minha, somos contemporâneos, eu e o Vitorino ali. Eu quero te dizer o seguinte, não existiu até hoje, desde que eu passei a entender política, nunca foi feito assim. Então é por isso que eu estou dizendo, a meu ar de perplexidade é esperar ver funcionar para ver se vai... Porque sempre foi nesse sistema. Quando tu dizia assim, o ministro, eu convidei a doutora Luciane para ser ministra. Porque ela me traz 8 deputados da bancada, não sei o quê, ela me traz não sei o quê do coisa. E aí eu ia formando, daqui a pouco dizia assim, o governo ia começar, tu dizia assim, ele tem 300 votos, ele tem 350 votos. Era quantificado isso, Exatamente. Né? Tudo em cima da montagem dos ministérios. Até por isso que tinha 30 e tantos ministérios. Porque era para ter lugar para todo mundo. E hoje eu tenho o primeiro, que nós tivemos segundo, o critério não era técnico. Nomeações do primeiro, segundo e terceiro escalão. Isso é mais importante, porque se eles não tiverem o apoio, o fulcro, não tiverem o apoio, esses ministros, eles vão rodar.
Se não tiver apoio, vão rodar. Eu só gostaria de fazer complementar aqui rapidinho. Ruxa, o que eu acho é que no Brasil a gente não viu esse modelo ainda, mas o Bolsonaro é um fã dos Estados Unidos e ele, na verdade, eu acho que está se assemelhando, está ficando muito semelhante ao que Ronald Reagan fez anos atrás quando assumiu a presidência. George Bush também. Um monte de guerra, E assim, ele reconhece que não sabe. Por exemplo, da área econômica, ele reconhece e precisa estar se apoiando em áreas técnicas, em bancadas que defendem essas legendas específicas. Então, Você sabe que eu ouvi uma vez uma tese inacreditável de um político, claro, que diz o seguinte: não, os ministros têm que ser políticos, quem tem que conhecer a área técnica é o segundo escalão, os técnicos do ministério. O ministro não precisa, ele tem que ser político. É ridículo. Olha a bobagem. É ridículo. É verdade. Olha a bobagem, porque... Olha no que dá, né? Não tem nada pior do que você receber ordem de quem sabe menos que você. Exato. Exatamente. Não dá você não arrefece, você não arrefece, você receber ordens e imposições de alguém que você sabe que sabe menos que você. No mínimo, tu tens que ser um ótimo administrador e saber escolher a tua equipe muito bem, obrigado. Sim. No mínimo, tu É tem o que saber separa um grande médico de um grande administrador. Um grande médico sabe muito sobre uma coisa. Um grande administrador sabe um pouco de muitas coisas. É bom que seja um grande médico junto com um grande administrador. E, Carla, o que se vê hoje em dia? Excelentes técnicos que ao longo da carreira vão indo mais para a área de gestão. Então, conhecem muito bem a atividade fim e aí vão adquirindo. Claro que quem vai para uma carreira de gestão já é porque tem algum skill para isso. Mas eles vão aprimorando para poder ter os dois. Só que na carreira política tem que ainda ser um articulista, tem que saber transitar. Em aprimoramento, como está o 360 de Cantofani, o jantar de ontem que eu foi maravilhoso. Que isso. O pessoal perguntou muito você. Vamos marcar uma nova data. Nem eu, nem a Roberta, nem o Marcos. Vou falar do lugar. Olha, o lugar é maravilhoso. Vou dizer uma coisa para vocês. Teve uma frase, eu acho que a frase foi dita, pelo Ruschel. Ele disse o seguinte: parece que eu não estou em Porto Alegre. Parece que eu não estou em Porto Alegre, porque o lugar é lindo, o lugar é limpo. E aquela bebida que tu experimentou? O lugar é seguro. Maravilhosa, né? Qual foi a bebida? É um tipo de soda italiana. Soda italiana de melancia, limão. Um negócio fantástico. Nunca tinha Parecia um suco. Cada um combinação muito legal. Não tinha álcool dentro? A soda Não é com álcool. Era um tava rosinho, dirigindo. um azulzinho, um amarelinho. E o Ruxo detectou que o salmão estava salgado. E aí o Demiro comeu e concordou, né? Mas o meu estava excelente, o lugar Nós comemos maravilhoso. todo salmão, muito legal. Não, o local é só. Agora, a só sobremesa foi uma situar. briga. O Vitorino pegou a sobremesa de todo mundo. Ai, não acredito. Pegou de todo mundo, Foi. capturou. Constrangeu. Constrangeu. Vocês estavam enrolando? Enrolando, daí tu foi traçando. Dona Carla, eu quero situar geograficamente, porque o local é excepcional, as pessoas já conhecem por fotos, mas a grande surpresa é como seria o acesso, deslocamento, estacionamento. Nós saímos E a própria do segurança programa, também. né? E a própria segurança, que foi o ponto alto. Impressiona. Primeiro, a limpeza do local. Saímos de lá adiantado da hora, não vou dizer o horário, mas saímos no adiantado da hora. Tinha um carro da polícia. Para ter uma ideia, a gente saiu com o dono do bar. Com o dono do bar. Deu pra entender. Deu pra entender. A gente saiu Um carro da brigada lá. Nós estacionamos na porta, né, Gustavo? Nós estacionamos em frente, na rua, em frente, a partir das 9 horas pode Isso é importante estacionar ressaltar, né, Rúgio? gratuitamente na frente, com segurança total, e ao lado inicia a orla, que está muito bonito, bem bem trabalhada, iluminada, muito legal. bonito. Eu só fiquei triste por duas coisas, O Gustavo. 360 é lindo. E o Gustavo pagou a Aquela conta? sensação de uma... Eu fiquei triste por duas coisas, eu não quero deixar de falar, Chicão. Primeiro, disseram que a doutora Carla não foi porque o marido não deixou. Eu fiquei muito Marido chateado é com isso. mas eu também, fiquei né? chateado. Eu vou Olha, explicar. E que a doutora Roberta não foi, não acreditaram que é porque ela tinha compromissos familiares. Eu acreditei. Não, tu não. Eu acreditei. Tu queria ir pro 300, Eu pro outro lado da cidade. Eu acreditei, eu Queria tinha saber onde é que tava a certeza Roberta. que essas duas ausências sentidas, os motivos foram são familiares. justificados. Não, e ninguém o acredita. Marne, não Ei, tu sentiste acredita em Papai a Noel? ausência do Marne? Não, O Marne, eu vou explicar, porque o Marne eu passei de mesa em mesa tendo que dar explicação por que o seu Marne não estava.
Tá. E aí tenho que dizer que ele tem que dar o seu horário de trabalho, tem que dar o seu diálogo. Ele disse que você, o teu marido, não deixa de sair. É mentira tudo isso, é mentira da oposição. A oposição é a esquerda raivosa, entendeu? O nosso programa que faz esse tipo de coisa e tenta jogar um contra o outro. Isso mesmo. Nada disso. Nós temos uma combinação. Ontem ele tinha confraria com os amigos e na próxima vez, no próximo encontro, no 360, eu com certeza Dona estarei. Carla, eu tenho uma notícia Diga, muito meu triste querido. para dar. Triste não, é sexta-feira. Uma mulher foi acusada de matar o namorado e fazer picadinho dele. Mas isso aí é o sonho de muita Nos gente. Emirados Árabes Unidos. Ela matou o namorado, disse que o namorado traiu ela, prometeu o casamento, não cumpriu nada. Como alguém que a gente conhece, que tem muita gente que promete, que fica, né? Aquela coisa toda e fica tal, né? prometendo bastante. Prometendo tal. Isso nos Emirados Árabes Unidos. É uma marroquina, né, que morava lá. Sabe o que ela fez? Desossou o cara. Ai, que horror. Desossou e fez picadinho e serviu. Tá todo mundo comeu. Todo mundo comeu. E o irmão dele, sabe como é que ele descobriu? Porque ela pegou. Não, houve o detalhe agora. O detalhe agora. Que colocou a carne num liquidificador e sobrou um dente dele. Ai, que Variado. Ai, essa foi Aí detectou que era do cara. Aí pegou o achei que não dente, tinha foi nada feito pior que a DNA farinha de e barata, viram né? lá. Aí ela realmente confessou que matou, desossou. Ela fez um guisadinho. Fez guisadinho do camarada. Isso é muito amor, né, cara? Não sei, muito né? amor. O Walter dizia. Não sei que foi isso. É isso nos Emirados Árabes Unidos, né? Essa mulher marroquina foi presa e será, evidentemente, Marroquina? condenada. Mas- Os Emirados Árabes Unidos. Estava lá. Ela vai morrer Mas tu sabe, apedrejada. Marli, Ai, que meu eu... Deus. Ô, Marne, essa é a cunhada. Ela a sogra jogar pode pro dizer cachorro. de boca cheia: comi meu cunhado. Ai, que horror. Mas que barbaridade. Não, não dona pode Carla. deixar isso aí no programa. Hoje é sexta-feira, a gente está relaxando. Dona Carla, toma uma Apesar da atitude, dona notícia Carla. ser horrorosa. Toma uma Mas, atitude, dona nossa, Carla. Não. Mas, dona Carla, Nós não seguinte, estamos no rabicho. Eu quero A lembrar que nós Rede não estamos no Pampa rabicho. contratou É que o rabicho é a melhor parte, o se é Ibope e o sexta-feira. Datafolha para saber qual é o apresentador de TV e rádio que tem mais case na cidade. E caiu em cima de mim. Ah, sim. Então é claro. o Pedro, e o Datafolha. o Pedro Espinosa, mais o Caleb e o Lacerdinha vão começar segunda-feira na Rádio Grenal. Isso vai ser Grenal sucesso. Futebol legal. Clube de tardezinha para dar aquele toque festa. Que horas? Que horas a que horas? Das 6 da tarde até as 11 da noite. Sim, Repete mas a escalação, Campo porque eu Fone- tive Digo das jornalista. 6 às 7 e eventualmente das 9 às 11, eventualmente. entende? Chicão, repete a escalação do time, muito que é uma talento. gurizada nova, muito jornalistas talento. de muito talento. E o nosso querido Espinosa Espinosa. Pedro, top Isso. da cidade, em dublagem, em rádio, professor de jornalismo também na FEPLAN. E O o Lacerda. Caleb e o Lacerda, aquele O estilo. Lacerda e está eu- jogando frescobola ainda? Ele é fresco e bom. Ele joga fresco e bom. Ô, Chicão, e a vaga do Joy 4 está com o Grêmio? Não está com o Grêmio. Eu acho que tá com o Grêmio. E o Renato fica? Eu acho que o Renato fica. Eu acho que não fica. Que o Flamengo vai chegar vice e o técnico do Flamengo, o Lorival, está fazendo um trabalho legal. Acho que o Flamengo não vai para essa aventura no Pacífico. E o Renato é a cara do Grêmio. O Grêmio vai satisfazer Olha. as necessidades salariais que ele quer. Ayrton Virginiano. Ruschel, fica ou não fica? O Renato fica, até porque o Chicão foi brilhante, o Flamengo tem um obrigado. treinador que vai ficar, e o Renato que ganha hoje, são 3 ou 4 clubes no Brasil só que podem pagar. É. No Rio, os outros 3 não têm Na condições Europa de não pagar tem esse nem a padrão metade também. do salário Poucos. dele. Em São Paulo, o único clube que teria condições de pagá-lo nesse Palmeiras. já tem técnico, o Palmeiras Que é o Filipão, já que tem, vai que é o ser o Filipão, campeão. e sobraria o São Paulo, que teria, porque o Santos tem dificuldade e o Corinthians tem dificuldade. Então o mercado fechou, ele ganha muito. Ele vai ganhar $300 mil ao mês, 1.200.000 por mês. Se no final do ano. 1.200.000 por É, mês. R$1.200.000 ao mês. essa Isso aí informação é não nível confirmo, Guardiola, cara. Mourinho, ele tá no top. Cara, não confirmamos essa informação, cara. O Corinthians, Não. Mas é o Grenal Futebol Clube. o Corinthians banca a está operação. falido por causa do Itaquerão. É, por causa O Itaquerão, aquela Aquele aventura que financiamento, toda
aquele problema do Lula também. Isso, está falido. O Corinthians vai custar muito tempo para voltar à elite do futebol brasileiro. Cara, eu tenho uma notícia boa para dar, porque é daquelas o Renato vai embora. Deixa a gente falou daqui da Rádio Pampa, já fez o convite para segunda-feira, né? Assistir na Grenal, escutar na Grenal. Agora o Vitorino tem outro convite para você. Eu tenho um convite para você que tá nos acompanhando, que se interessa não apenas por economia, mas especialmente pelo desenvolvimento. A Rede Pampa, junto com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, está promovendo mais uma edição do projeto RS Sustentável. É o Fórum Desenvolvimento Sustentável no Sul do Brasil. O evento acontece no dia 3 de dezembro e ali na sede do Ministério Público, fácil de estacionar, fácil de encontrar. Vai reunir representantes dos setores público, privado e financeiro de todo o Estado. O objetivo do fórum é debater junto à comunidade os temas relevantes no contexto do desenvolvimento social e local, claro. As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.forumdesenvolvimentors.com.br. Vou repetir, você pode até anotar, tá ali, ó, nas letrinhas, ó. forumdesenvolvimentors.com.br. Repito, a inscrição é gratuita e é um evento excepcional para quem gosta de economia, de política, que estuda ciências sociais, estudantes, acadêmicos, mestres, professores. É um evento imperdível. Faça a sua inscrição e participe. Ayrton Russo. O meu é na arte. Eu convido para amanhã, de manhã, não percam, nós teremos o 20º concerto de órgão pelos profissionais da área. Aqui está entrando uma mensagem bem na hora que a gente vai ler, fica difícil. Mas teremos a profissional, a musicista Anne Schneider no órgão, Ricardo Arenhaldi na percussão, os serrotistas Arno Schner e José Guedes e ainda o oboé Odilon Dufec. Será na comunidade Martin Luther, na rua Coronel Camisão, número 30, em Higienópolis. Amanhã, 10h45, imperdível, um show que viajou pelo mundo e estará amanhã à disposição de todos. É um concerto de órgão? De órgão. Dona Carla, isso, Mário Barcelos? Eu sei qual é a sua maldade, né? Que barbaridade. Eu sei qual é a sua maldade. Mas vai assistir, é bonito. Por isso que eu digo, quando eu digo que o senhor Também é indesejável... Doutora Ana Schneider, me desculpe essa grosseria que não é comum na bancada. A bancada já normalmente é muito educada. Eu prometi que vou melhorar em 2020. 2019 está em cima. No Parcão, no domingo, também vai ter, assim como em outras cidades do nosso país, o Dia de Combate ao Câncer. Os médicos estão envolvidos, Mayra Calef. Os médicos estão fazendo a campanha junto com a população. Vai ter um intestino enorme para as pessoas entrarem dentro do intestino e conhecer o intestino. Vai estar limpo, né? Vai estar limpo. Vai estar. Ele está disposto. O que aconteceu contigo? Não bebeu ontem, ficou assim. Vou botar um detetizador aqui do lado. Vou te contar. Então, assim, ó, você é convidado a estar no Parcão. Vão ter muitas atividades e você também pode tirar as dúvidas com relação a essa doença que pode ser prevenida. Tem muitos cânceres que, se as pessoas fazem os exames de prevenção, elas não precisam passar por tudo aquilo que elas passam. Então, aí fica o convite. Também o convite é feito pelo médico Márcio Boff, que é um médico, um cirurgião maravilhoso, que toda hora está fazendo cirurgia de intestino, de câncer de peritônio e tudo mais. Uma pessoa altamente dedicada, que esteve hoje em vários veículos de comunicação, falando para a população para aparecer no domingo, porque lá vai ter muita informação, inclusive de prevenção. Esses exames são importantes. Queria dar um alô aqui, o pai Paulinho do Choroquê, que é um grande amigo da bancada, e ele está sendo homenageado pela Universidade de La Salle, em Canoas. Estão fazendo um memorial de todas as peças do terreiro dele. Para tu ver o nível do Babalorixá, pai Paulinho, que hoje está em Buenos Aires junto com um outro amigo meu, Marcos Klein, o Mimimi lá. Quem não está em Buenos Aires é o nosso amigo Henrique, que eu cruzei com ele hoje, te mandou um abraço. O Henrique é um empresário desse país aí. Que coisa fantástica, que empreendedor. Ele já melhor tem 15 ou 16 academias. Porto Alegre, você está com 15 ou 16 academias e com um projeto, Gustavo, que me impressiona, 24 horas por dia. Para quem tem insônia ou para quem trabalha durante o dia e isso dorme. Isso é legal, é uma baita sacada. E sabe qual é
centralizado, sabe onde é que é? Fica na Silva só ali. É verdade, tem gente que não tem tempo. Não, e tem gente que trabalha em turnos diferentes, né? Que tá fazendo. Eu tô pagando o guri tá indo lá. Pô, falar que eu emagreci, eu tô pagando pro guri há 2 meses lá. O guri nada. O guri tá correndo 5 km por dia. Tu vai ter que contratar um personal trainer pro guri, vai ter que dar um personal trainer pro guri. Não, eles não escutam. Vamos escutar a doutora Roberta, que está tão quietinha hoje. Carla, eu gostaria de chamar a atenção para um movimento que está acontecendo dentro do Superministério da Economia. O Paulo Guedes, com todo o lastro de conhecimento que tem, criou o que ele chama de vice-ministros. São 6 vice-ministros que estão sendo cotados para absorver 6 secretarias distintas. Uma secretaria vai ficar responsável, chamada por produtividade e competitividade, outra sobre desburocratização, gestão e governo digital. Inclusive, essa secretaria da desburocratização e gestão, quem está muito cotado é o gaúcho Paulo Webel, que já presidiu o LIDE, tem um conhecimento vasto de gestão, trabalhou junto com o Dória também na Prefeitura de São Paulo. Então, possivelmente, ele vai assumir essa importante atividade. Também tem a Secretaria Especial da Fazenda, que também vai ficar absorvendo determinadas funções. Tem a Secretaria da Receita e Previdência. Chamou muito a atenção que tem uma secretaria dentro do Ministério, de Tributos, que é responsável pelo comércio exterior e assuntos de interesse internacional voltados para o mercado. Então, é interessante porque parece que o próprio Paulo Guedes vai começar a mexer nas questões de abertura comercial do nosso país. E também tem uma secretaria em especial, que aí sim já não é mais cotado, ele já está definido, é a Secretaria Especial de Privatizações, que quem vai ficar responsável é o Salim Matar, que é um excelente empresário conhecido no Brasil inteiro, e ele realmente tem condições de absorver uma atividade que vai ser muito desafiante no próximo ano, que é corresponder à meta do Paulo Guedes de privatizar o máximo possível, fazendo com que o Estado se torne eficaz no tamanho adequado. Então, é o Paulo Guedes desenvolvendo atividades de gestão e honrando o que ele prometeu, que é realmente trazer os alicerces liberais dentro do nosso futuro governo. Salim Matar é o dono da Localiza, é um empresário, dono da Localiza, é um exatamente. empresário mineiro e conhece então Paulo Guedes há mais de 30 anos, são muito próximos, realmente são amigos e entendem a mesma linha, que é mais Brasil, menos Brasília, é o pensamento liberal. Lu, eu até não estou colocando aqui os nomes dos cotados, além do Paulo Webel, que é um gaúcho, né? E o próprio Salim, que esse então já foi efetivado, mas assim, os vice-ministros, eles são craques. Para os senhores terem uma ideia, o Marcos Troigo, que vai ser o responsável por esse comércio exterior e assuntos internacionais. E é uma secretaria que vai ser estratégica, porque não adianta só a gente privatizar, não adianta só a gente... E ele vai ficar realmente responsável, por exemplo, para tratar do Mercosul. Então, vejam que é uma forma de outros ministérios interagirem. Então, fica o chanceler nas suas atuações, mas também outros ministérios atuando junto. E isso é bem inteligente, assim, essa gestão, né, Lu? Tu entende bastante de gestão e eu lembrei de ti quando li, porque acho que isso é a gente trazer princípios da gestão privada no ambiente público, né? É o que a gente está precisando, né, na verdade, em termos de Brasil. Exato. Pela Constituição brasileira, pela democracia e independência dos poderes, na teoria, os ministros não deveriam ter vínculos com o legislativo, outro poder. Pela primeira
primeira vez estamos começando a fazer certo. Se não der, é porque não vivemos em uma democracia republicana, mas em uma ditadura de oligarquias, diz o Raman de Montenegro aqui no WhatsApp. Que o WhatsApp agora eu vou terceirizar e passar para a Luciane ou para o Gustavo Vitorino, que não dou conta das duas coisas. Já no atualidades@pampa.com.br. Boa noite, bancada maravilhosa. Gostaria de que vocês me explicassem o motivo moral para um salário deste tamanho para um técnico de futebol. Num país como o nosso, que se fala muito dos salários dos políticos, que não são morais, não acham? Não estou justificando, porque os dois são imorais. É o André de Esteio. Não, o salário do político, eu não vou entrar em questão, eu acho alguns imorais, outros morais. Mas o salário do técnico é extremamente moral, não tem nada de moral. É empresa mercado, privada? é empresa privada. Ele paga, o Grêmio não paga, o Flamengo paga, se não, o Real Madrid paga, ele é um artista. Renato Portaluppi é um artista. Quantos Renato Portaluppi tem no Brasil? Ele mais 4 ou 5, é isso aí, em 250 milhões de habitantes. Ah, para aí, imoral é o Lula, que fez o Lulinha sair de R$2.000 por mês a jato Gulfstream. Falando... Carla, tem um pedido aqui para você, o seu Ivo Goulart pede para você repetir o nome do médico ou o local onde ele vai falar sobre o câncer de intestino. É no Parcão, durante todo o dia terão eventos diferentes, a Mayra Calef, o Márcio Boff e outros médicos envolvidos na questão estarão lá, estarão respondendo aos questionamentos das pessoas. Então vai ter um intestino gigante, a pessoa vai poder entrar dentro desse intestino e conhecer o intestino, saber quais as doenças que acontecem, quando que se tem realmente que fazer uma cirurgia, enfim, vão ter muitas atividades, é no Parcão neste domingo. A importância de fazer a colonoscopia e a endoscopia regularmente. Tudo isso. É um efeito... De quanto em quanto tempo a pessoa tem que fazer, se tem histórico na família, se não tem histórico na família. São doenças que quando aparecem, quando se tornam sintomáticas, já estão muito avançadas. Isso que a gente tem tratado. A endoscopia pela garganta e a colonoscopia pela garagem, né? A gente já sabe. Então, Carla, eu quero... Eles usam canis diferentes. Já que estamos fazendo reparos, eu quero dizer que quem for amanhã assistir... Quem for amanhã assistir o concerto não assistirá, porque é no domingo. A data é 25. Não me desculpe, é dia 25, 10h45 lá. Cara, eu quero dar uma boa notícia, porque a gente está com um ambiente pesado, que finalmente saiu a lei da desburocratização. É o que eu digo, é nas pequenas coisas que a gente vai também avançando, né? Avançando, porque a gente estava falando em moralidade. Certos reconhecimentos de firma que nos eram e ainda são exigidos, faz a gente achar, mais fácil pegar e dar 10 pila para quem precisa do que reconhecer uma firma por R$10 por um documento que é uma obviedade. Então, essa lei da desburocratização, ela já era para ter entrado em vigor, mas o Temer, embora tenha sancionado, ele vetou a vinculação imediata, então tivemos que esperar os 45 dias que finalmente passaram. O que é a lei da desburocratização? Agora, sempre que vocês forem apresentar um documento público, né, seja através de concurso, seja através de justificativa, o funcionário que te atender terá fé pública para dizer a validade daquele documento. Então, ele poderá, eu não preciso mais reconhecer a firma, eu não preciso mais autenticar um documento. Veja bem, eu tenho que autenticar... Lógico, eu tenho que autenticar uma certidão de nascimento quando eu estou com a minha identidade aqui, estou provando que eu sou eu. Sim. E o funcionário me atende e me exigia um reconhecimento de firma que me custava R$10. Então, isso tudo vai acabar. Reconhecimento de firma, autenticação, também tu poderá fazer pelo próprio agente que te recebe, e a apresentação, por exemplo, de certidão de nascimento. Tu tens a original e leva uma cópia. Ele recebe a cópia e ele certifica que ele viu o original e passa a valer. Então, me parece que é também um princípio de moralidade. Eu considero um avanço nisso e vamos estender esse benefício, né? Eu vou puxar o assunto porque tem um telespectador que acabei perdendo o e-mail dele, mas lembro bem do que ele pediu, que a gente falasse sobre a multa de R$100 mil para o dono da loja. 100 milhões. 100 milhões. Perdão, 100 milhões para a Havan. E a gente tratou desse assunto ontem, foi no Rabicho, então algumas pessoas não assistiram e querem saber a opinião da bancada. Quem deu opinião ontem foi o Gustavo Vitorino, que hoje o assunto repercutiu bastante, inclusive a Manuela Dávila falou sobre o assunto e tudo mais, o dono da Havan publicou uma foto dela num hotel chique, onde ela foi dar uma palestra e tudo mais. Em Buenos Aires,
a Manuela Dávila, o Boulos e a Dilma num hotel 5 estrelas, tomando um vinho, coisa e tal. Teve um comentário, enfim. Agora, o que eu acho é assim, ó. Nós temos que acabar com a podridão e o inimigo do Brasil. O grande inimigo do Brasil hoje é a máquina pública. Não adianta me xingar, porque essa opinião eu venho dando há muito tempo aqui. Hoje, a máquina pública se tornou um apêndice da sociedade que olha só o umbigo e gira em torno de si mesmo. Hoje eu fui visitar o shopping lá de Alvorada, a obra que está parada há 2 anos, porque foi embargada. Teve uma promotora lá que encheu o saco, aí foi o pessoal do Ministério Público do Trabalho, implicaram que tinha um funcionário lá com uma unha encravada. Embargaram uma obra que iria gerar 4.000 empregos diretos e atender uma população inteira da região. Até hoje o dono não conseguiu retomar as obras, tamanhas são as exigências. Até a Metroplan foi encher o saco, que tinha que fazer não sei o quê. Aí apareceu o Ministério Público lá do Meio Ambiente, que processou o dono do shopping por crime ambiental, porque ele cortou 2 ou 3 maricá que estavam num banhado podre lá, fedorento. Quer dizer, olhem o que a máquina pública faz com o nosso país. Alguém está tentando investir, gerar 4.000 empregos diretos em centenas de lojas, atender a dezenas de milhares de famílias na região, assim como levar comida para a boca de milhares de pessoas que terão esses empregos diretos. E aí meia dúzia de burocratas de vários setores, por verem uma obra grande, uma obra bonita. Eu tomei um susto quando eu vi o shopping de Alvorada. Eu conheço. Anotem o que eu estou dizendo. É o maior shopping da região metropolitana. É maior que Barra Shopping. É maior que o shopping novo que foi inaugurado em Canoas. Maior que Praia de Belas, que Iguatemi. É o maior shopping da região metropolitana de Porto Alegre. A gente passa na frente, Chico, eu não tenho ideia da dimensão. É um tá eu fui lá dentro olhar e fiquei impressionado. Roberta, aquilo vai gerar uma renda para o município de Alvorada. Fantástico. Uma renda para o Estado, um volume de empregos, um incremento social. Aí a pessoa quer investir, quer produzir emprego e aparece... Aí leva uma multa meia dúzia de burocratas atrás de uma mesa que não tem o que fazer, que tem saláriozinho garantido de 20, 25, 30 mil por mês, vão encher o saco e travar uma coisa que está há 2 anos parada. O cidadão gasta lá dezenas de milhares de reais por mês para manter a segurança, porque senão invadem e depois não consegue tirar, porque a área de terra do dono ali do lado foi invadida, há 5 anos ele não consegue tirar. Porque o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é banana. Banana. Não tirar invasores que fizeram lojas, garagem com automóvel, antena parabólica, tudo isso tem naquela invasão. E ninguém fez. Aí vem os grupos sociais, políticos que são associados a bandidos. Porque quem se associa a bandido é bandido também, é quadrilheiro. E tem político associado a essa gente. É só ver quem é que vai defender. Dona Carla, vamos eu vou completar o que o Vitorino falou e vou falar uma outra acusação e uma afirmação. Primeiro, o Vitorino tem toda a razão. Esses burocratas não deveriam existir primeiro. Eu acho que o Bolsonaro deveria fechar crime ambiental. Vou te dar um exemplo. No de Alvorada, no caso, as pessoas não têm um cinema em shopping, não têm um restaurante de alto nível em shopping, tem que vir para Porto Alegre ou para Canoas, porque meia dúzia de nada a ver que arrumaram emprego, porque esses nada a ver, eles mataram o Rio Grande do Sul. Eu me lembro que em Torres, eu veranei muitos anos em Torres, tenho amigos em Torres. E a Roberta conhece bem Torres e pode afiançar. Tem um dos lugares mais lindos do Rio Grande do Sul, Morro do Farol. Não pode colocar um banheiro lá. Não pode construir um restaurante. Aqui em Cancún tem um teleférico, tem um hotel 5 estrelas. Esses caras, como eles só querem ganhar o saláriozinho deles, meio ambiental é a cara deles. O Vitorino tem toda a razão. Aquilo ali é um absurdo que fizeram com a Alvorada. Uma população da cidade mais pobre do Rio Grande do Sul ganhou um shopping melhor que o shopping de Porto Alegre e não pode, porque meia dúzia não pode. Ele não consegue terminar o shopping porque tem os barcos não sei o quê, tem a multa não sei o quê, tem o ambiental. Essas entidades, direitos humanos, isso deveria ser abolido, porque não existe pra nada. Calma. Mas não existe pra nada, pra quê? Já viu direitos humanos e no enterro de um brigadiano? Já viu? Não,
Eu acho engraçado porque os invasores de terra, os coitadinhos, tem garagem, carro na garagem, antena parabólica, tudo. Sabe, a maioria são quadrilheiros oportunistas. Gustavo, sabe, o Poder Judiciário não toma uma atitude. O Bolsonaro de gente aqui faz. Pô, não tem um juiz com aquilo roxo que diz, olha aqui, ó, reintegração de posse, tá aqui, ó, entrega pra Brigada Militar tem 30 dias pra cumprir. Pô, não fazem isso, é um absurdo. Parece muito aquela frase... escutar a Roberta. Não, parece muito, o que vocês estão falando, parece muito aquela frase dos liberais de Chicago que dizem o seguinte, que se a gente colocar o Estado a administrar o deserto do Saara, em 4 anos terminou a areia. Mas é verdade. É verdade. Mas essa gente aí tá lá para garantir o emprego. É assustador. Esse caso da Havan é outro caso. Esse do Luciano Hag e tal. Pô, o cara fez campanha pelo Bolsonaro. Tudo bem. O cara votou no Bolsonaro. E o Roger Watson fez campanha o cara da Havan... Aí o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina vai processar. Diz que foi coerção dos funcionários, que ele disse para os funcionários votar no Bolsonaro. E o show que o PT fez não tô justificando, só estou te dizendo que a ação foi isso. Acusaram ele de coerção porque ele fez campanha. Exatamente. Pô, para um pouquinho. O Chicão chega para mim e diz, olha, eu vou votar no o Paulo Sérgio Pinto, nosso vice-presidente. Passa por mim pelo corredor. Olha, eu vou votar em Ciclano na próxima eleição. E eu vou votar porque eu gosto dele, eu achei legal que tal. Isso é coerção? Não, porque segundo me consta, o seu moço se confundir ali. o moço da Havan lá não pode conferir urna, não pode conferir nada pra saber quem votou. Deixa. Olha aqui, a Manuela Dávila tem que ter uma explicação desse show do Roger Watson em todo o Brasil aí. Pediram 100 milhões. Que queimou o Bolsonaro aí, o Trump aí. Vamos dar voz para a esquerda. Ainda bem que essa gente não ganhou. É perdedor. Voz para a esquerda. Falar em Manuela Dávila, falar em perdedor. É o Ayrton Russo e depois é o Marne Barcelos. Se o Marne quiser se manifestar antes, é cedida a palavra. Eu só gostaria de fazer um pequeno agradecimento ao meu amigo Alexandre Lau, da Center Ótica, que me deu uma carteira aqui para dinheiro. Eu fico muito feliz, mas eu vou pedir uma para mim. Abre a carteira. Quero ver, vou pedir uma para mim. Que bonito. Eu quero ver o homem de couro. Olha não, sabe aqui, o que é? Agora eu preciso arrumar o dinheiro para botar aqui dentro. Bota cartão, dá uma disfarçada. Cartão, Alexandre é jovem. Telefone nas tuas cartas. Muito obrigado, Alexandre. Mas eu tenho um assunto, um abraço para o Alexandre. Então não tem dinheiro, não tem. Não tem ainda, né, Marcos? Vitorino tem razão. Eu gostaria de me reportar à França. A França, sob forte polêmica, vai ser aprovada uma lei contra a palmada educativa. Olha aí, para os educadores. No dia 29 agora desse mês, será votada na Assembleia Francesa esta lei que deverá ser aprovada por uma maioria, embora essa lei seja polêmica. Não existe mais essa história da chamada palmada educativa. Dar uma palmada no filho. Será proibido e penalizado. Mas eu levei muita palmada. Eu levei tamancada na cabeça. Se eu tivesse um filho aqui... Se eu tivesse um filho hoje, eu teria educação espartana que meu pai me deu. Ele chamava assim, Francesco, tá triste? Então, o que eu fico contigo? Não tem comida em casa, não tem emprego, não tá na empresa? Tô, pai. Então vem aqui, vem a cinta te pegar. Amanhã tu não tá mais triste. Isso é educação, pai. Educar o homem, não mimimi. Não esses nerdzinhos na rua. A pergunta é, isso é exagero ou necessidade? Vitorino, minha filha, só queria homens, não nada a ver. Porque senão eu perco o tempo da informação. Que horror. Que horror é... Esse é o pensamento mimimi, que faz os caras ser jantados na rua, assaltados e nada a ver. Isso mesmo. Pensamento mesmo. Eu queria homens. Mas gostaria do silêncio. Tem que enquadrar. Gostaria do silêncio do meu lado direito, por favor, para o lado esquerdo se manifestar. O fato começou, teve uma grande repercussão. Um pai agrediu um filho com uma baguete. Baguete, o pão, naquele pão lá que se usa. Mas deu um pontapé no busanfã do menino. Na bunda da criança. Mas tá certo. Mas ele deu um ponto. Como é que o pai vai dar um pontapé no traseiro de uma criança? Eu faria isso se fosse meu filho. Ainda bem que tu não tem filho. Hoje o cara se droga, chega em casa, a mãe diz assim, querido, eu vou te chamar um psiquiatra pra ti. Ah, tá bom. Meu pai chamava eu aqui na cinta. Momento histórico desse programa, Marne Barcelos falou bunda. Isso eu tinha que repetir. Eu tô chocado. Ele adora. Vitorino, o homem mais competente. Eu tô chocado, Marne Barcelos. E eu só queria fazer um não adianta trazer assunto sério aqui. Eu entendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Ministério O Vitorino Público... estraga tudo. Sério, o Ministério
seu Público Chicão é... investigar as denúncias dos algo. colaboradores da Van, não pode misturar política com o trabalho. Eles estão sendo remunerados. A lucidez desse lado aí também. Mas a empresa é minha! O cara tem que votar em quem eu quiser! Por isso que não pode mais ter doação de pessoa jurídica. É por isso. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. A luz daquele lado lá também. Muita calma. Agora o Russo é amigo do Che Guevara. E não me deixaram falar ainda. E não me deixaram falar. Vamos trocar a Luciane pela Roberta? Gente. Que aí fica Ah, a esquerda. Viu como eles são ingratos? Não, tem que ser justo. Tem que pensar como ele em todas as vezes. Não pode pensar em determinados assuntos de forma diferente. Sim. Não. Mas, Carla, tu tem uma Então senta empresa, no cara. centro. Senta no centro. Carla, tu tem uma Pode empresa, tudo. o cara vai votar em quem Pode, não pode. Que saudade da dona Magda que garantia o direito da gente falar Eu vou aqui. te jogar agora isso aqui, ó. Esse Luciano Erhag já teve sindicato enchendo o saco dele lá porque ele queria abrir domingo. Aí foi um sindicato não sei o quê, dos comerciários, não sei o que, foram incomodar ele. Aí foi a fiscalização de não sei o quê. Pô, o cara é o cara mais que ninguém fiscalizado, entendeu ainda a opinião do Agora Vitorino? foram processar o cara em 100 milhões porque o Não cara vai pagar votou no isso aí. Bolsonaro. Gente, eu preciso deixar o clima assim um pouco mais leve, mais tranquilo, porque hoje é um dia muito especial. Hoje, dia 23 de novembro, é o aniversário do meu pai, querido pai João Carlos, que eu amo muito, que eu quero desejar toda a felicidade, toda a saúde. Gostaria que nós ficássemos um pouco mais leve nesse momento. Nós temos dois aniversariantes, não sai daqui sem só falar, o meu dona Carla. pai, Eu saio como daqui, também fala no teu pai também. Manda um abraço pro teu pai. Olha só, quer o quê? Que eu brigue contigo? Tirar, Tá Vanessa. sentindo falta da briga? Tá sentindo falta? Tá vendo como a esquerda que é rebelde? É. Vamos, Lu. E eu queria desejar feliz aniversário pro Marcelo Munari, meu sobrinho, um menino de ouro, um profissional exemplar e conhece o agronegócio como poucos. E eu quero mandar um abraço pro pai da Carla, que me deu É verdade, um presente que eu Vitorino. nunca mais deixei de usar. Todo verão eu utilizo uma boina francesa. verão? Mas pode ser no inverno, amigo. Perdão, no tá inverno, bom, desculpe, no inverno. Falta o chapéu, pai. Dá um chapéu pro Olha, Vitorino. maravilhosa. Aquela boina não sai da minha cabeça no inverno. Muito obrigado. Feliz aniversário pro senhor. E esse é um presente Eu que eu quero dar guardei. um Eu abraço quero. no Marcelo, meu amigo do Atlético Sul, que botou uma academia lá na Hípica, que de vez em quando ele cuida, porque eu tenho 2 personal e 2 academias que cuidam do corpite, entende? E eu quero Eu dizer acho meu corpite estilo aos PT. Que é nossos isso? Eu tenho 2 telespectadores. uma churrascaria que cuida do corpo. Eu quero dizer aos nossos telespectadores que se comunicam através do Facebook e que estavam com saudades das nossas fotos no Face ou dos nossos vídeos, que eles voltaram, que pode acessar a página e as pessoas já estão comentando o vídeo de hoje. E o Diego, eu quero mandar então um abraço para o Diego Souza, para a Nair, para Maria Laura Vasconcelos, para o Batista Fernandes. Tem uma pessoa que diz que o Marli Barcelos está muito bem com a camisa nessa cor, que combinou com os olhos. E o Guilherme Brites disse o seguinte: enquanto a turma da Foice e Martelo curte um banquete bem burguês num restaurante chique, os seguidores da seita comendo feijão, arroz e ovo frito. Ha, ha, ha. E vida de gado, povo marcado, povo feliz. Agora, dona Carla, o ocaso da dona Dilma. O ocaso. Que coisa triste ver uma mulher que foi eleita 2 vezes presidente desse país, lá sentadinha em Buenos Aires e tal, ser candidata a senadora pelo seu estado Foi de horrível. Minas Gerais. Manda um ver, gente. 4º lugar. Foi horrível. 4º lugar. Mas o que você estava fazendo em Buenos Aires? Zé? Foram passear em Buenos Aires. Aí, Vitorino. Não, Congresso Socialista. Socialista. Agora eu vou Os caras passar. são Sou uma pessoa democrática e vou passar a palavra agora O para Vitorino tem muito bom senso. Preciso recuperar assuntos E preciso que do silêncio não há do nada outro lado pior da do bancada. que numa bancada a gente voltar a um assunto que já passou, Não, tem outras mas coisas eu piores, aguardei. eu te Tem asseguro. coisas piores, tem Muito. coisas piores. muito. Primeiro, Muito. voltando Será? à questão, voltando à questão Bem, da, bem voltando pior. à questão da van, é evidente que a multa é desproporcional, mas não foi, ao contrário do que afirma o Vitorino, e aí eu estou discordando não filosoficamente, mas sobre fatos. Houve sim uma infração coação. pelo Ministério Público do Trabalho, onde ele se dirigiu aos funcionários, coagiu os funcionários, e nós não podemos concordar com isso, seja do que lado. Quando isso?
Só porque ele disse que votar no Bolsonaro, ele recomendou os funcionários que votassem no Bolsonaro. A empresa é dele, funcionário ele disse dele. E o que PT demitiria nas escolas, o que o PT fazia, nas Não pode universidades. discriminar por ideologia, Tá, raça, mas cor, então credo, e o outro partido que ele fazia com os professores? Então, o que que vão E o outro partido, os sindicatos fecham as empresas lá e vão lá dar bordoada em quem vota o E é a contrário. mesma coisa que tu chegar, mas vocês estão for muito contratar chatos, um pessoal. colaborador Vocês estão e dizer muito assim, chatos, ó, vocês estão partido donos da tu é. verdade. Vocês estão muito chatos, só tem a verdade de vocês. Não existe outra verdade, só de vocês. Isso é Estou falando verdade. de processo, Mas a esquerda pessoal. já perdeu, Eu tô já falando- era, ninguém mais quer saber desses caras. Isso Então encerrou o programa. Então encerrou o programa. Não se fala É o mais. líder nosso, Encerrou o todos programa, os realmente. Isso. Realmente. Não A Haddad é réu. Não dá pra A Haddad discutir. é réu agora. A Dilma virou réu. Eu não vou desaprender. Espera só um Eu pouquinho. tenho uma Lula vida tá preso. estudando, não é para desaprender com vocês. Lula tá Agora eu preso, quero Haddad passar é para as réu, pessoas é algum isso. conhecimento. Senão ninguém vai aprender nada. Vai ficar que nem vocês, vai terminar a vida que nem vocês. Deus queira que eu consiga contribuir para não acontecer isso. Sabe o que aconteceu, gente? Ele precisa falar, ele precisa ser escutado, porque ninguém pode falar e as outras pessoas não atropelar. darem, exatamente, atropelar, porque até vocês não Eu vão sou sempre entender o atropelado. raciocínio dele. Fala Assim que eu a gente ouvo. conversa e não precisa nem concordar, mas a gente precisa escutar Não, e dar espaço. ninguém pediu para concordar, não precisa concordar, Tá, então, por lógico que favor, não. fala É sem- porque nós precisamos que o telespectador entenda que o Ministério Público do Trabalho lá de Santa Catarina não resolveu olhar para o cara e dizer assim, vou multar vocês em 100 milhões. É evidentemente que a multa eu acho um exagero. Toda multa, nós tratamos outra matéria muito séria aqui. Sempre que tu dá uma multa que é impagável é para não pagar. A dos caminhoneiros, me lembrei, te lembra? Nós sempre criticamos a multa dos caminhoneiros porque eles deram uma multa que a gente sabia que acabou não dando nada. Isso o que porque vai ninguém acontecer? poderia Vai pagar. acontecer Mas um ele acordo? pode se tornar um título executivo. Sim, mas vai ter um acordo? Vai ter acordo, vai ter dona negociação. Mas a infração... Chicão, tu falou 10 minutos, Chicão. 10 não falo, minutos, cara. Chicão. Não, tu falou assim, querido. Vai perder Tu a falou. carona. Tu... Deixa eu falar. Não, não vai perder a carona, não, porque eu Porque não ele não mudo com as mistura pessoas. as coisas. É, Ah, muito exatamente, eu não bem. misturo. Dá de moto, cara. Maravilhoso. Então, houve uma infração da lei, ele fez uma pressão sobre os seus funcionários de forma escrita. Isso é infração à lei. A gente gosta quando a infração é a lei, quando é a favor da gente. Quando fizerem ao contrário, aí vão berrar. Então, eu acho que a lei tem que ser respeitada. Segundo, aqui se debocha muito da palavra direitos humanos, o que é uma agressão também. Direitos humanos é uma coisa que existe no mundo inteiro e muita gente já morreu para manter esses direitos humanos. Então, é verdade. eu acho que a gente não deveria ser leviano e ridicularizar os direitos humanos, que é o mínimo de uma sociedade organizada, é ter pessoas que se preocupam com os direitos de alguém. Muito obrigado, dona Carla. Dona Carla, eu podia fazer uma defesa, dona Carla, de 1 minuto em drops. Tudo bem, o Cadavan é condenado porque ele mandou os funcionários votar no Bolsonaro. Legal, aplica a multa. Então eu te pergunto o seguinte, e o Roger Waters, aquele cantorzinho já em final de carreira, que foi pago com verba pública, não fui eu que disse, saiu no Diário Oficial do governo do PT, para fazer campanha pro Haddad em todo o Brasil com o nosso dinheiro. Outro fato que tá errado. E aí? E aí a dona Manuela Dávila diz que é legal, que o Haddad é legal. A dona Manuela Dávila foi vice num cara que é réu agora. Onde é que tá a explicação? Queria que o Ruth me desse essa explicação, então. Que as coisas não se confundem. Chicão. Se eu mato alguém, não te dá direito de tu matar outro. Isso, um erro não justifica o Mas outro. pelo menos o Cadavan... Se eu matar a Roberta, eu estou errado. Não te dá o direito de matar a Luciana. Alguma coisa errada não justifica. Por isso que nós analisamos. Quando vem um fato, a gente analisa esse fato. Quando vem outro fato, a gente analisa Mas, Roxa, outro o fato. Cadavan tá fazendo um olho com a empresa dele. Assim, e o outro tá ó, fazendo com o nosso dinheiro. Marne, eu queria te comentar uma notícia triste hoje. A livraria Saraiva Fechou? entrou em recuperação judicial. mas eu não sabia disso. E desligou, fechou 19 pontos comerciais, 8 unidades iTown, que vende tecnologia, e demitiu 700 Sabe por que colaboradores. isso? É excesso de impostos. É excesso de impostos. Não, sabe que olha o número expressivo. O livro teve um aumento esse ano, mas muito menor do que a inflação. O IPCA aumentou 53% de 2000 a 2017, enquanto que o livro aumentou 8%. Não tem como manter aberto. Mas não né? é só isso, Lu. Acabou também, os consumidores estão comprando menos livros. Um dos setores do comércio que caiu e tem caído trimestralmente há 2 anos já é justamente papelaria,
revistas e livros, que é o setor dessa empresa. É uma pena, realmente. Dona Carla, eu sou escritor e posso dizer, meu livro não vai estar em Saraiva, em Cultura, em nenhuma livraria. Sabe por quê? Porque essas livrarias cobram horrores dos escritores. 40% para deixar o livro lá. É isso aí. Eu vou vender na noite os livros. E pode vender pela internet, pode aprimorar. A crise do livro dá para se dimensionar pelo tamanho do valor da empresa, como ela foi baixando. Ela valia 50, ela terminou valendo 58 milhões, mas ela já valeu 1,2 bilhão. Com toda a polêmica e descontração, esse é o Atualidades Pampa. Valeu por retomar o crescimento. Hoje a gente sente que os preços estão caindo e o custo de vida melhorou bastante. Só de ter tirado o país da recessão já valeu demais. Eu tinha uma conta inativa do FGTS e aí foi com ela que eu consegui abrir meu próprio negócio. E chegou na hora certa. Hoje eu tenho a minha loja. Valeu por colocar o país no caminho do crescimento. Valeu por acreditar nos brasileiros e no Brasil. Ordem e progresso. Valeu demais! E agora é a hora de Chicão Tofani e suas revelações. Magda Beatriz, o grande mistério. Magda Beatriz já está de aniversário hoje. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ô, Magda, vamos comer seu bolo. Que isso? Agora, sabe qual é a notícia da Magda que Ex-marido não tá pode rolando? ter essa liberdade. O Vitorino foi trocado por um gurizinho de 19 anos que a Magda tá namorando. Então o Vitorino não funciona. Sério? O Vitorino não funciona? Mas ele faz 20 ainda esse ano. Ele faz 20 ainda esse ano. Já tem uma idade. 3 Vitorinizinhos. Eu, como madrinha, estou chocada e muito triste. Queria que eles continuassem casados. Eu também queria, mas ali a guampa... Não, mas O cara não tava funcionando, mano. Chicão, a guampa comeu o chão. A guampa chão. Mas olha só, a guampa Mas comeu, que o gurizinho chegou. barbaridade, que barbaridade. Quer dizer, o gurizinho chega de bike lá, papapá, como é que é? Uma camisinha regada. Vai levar pra jantar. Que eu acho regada. é que são dois gênios muito fortes que não deu certo, não é verdade? Se chocaram, tentaram falar, não conseguiram, deu briga e daí resolveram romper depois de E as contas o Vitorino pagava? Nada, nunca. Nunca, também tem isso, né? A Magda merece coisa melhor, né? Mas o gurizinho tem que pagar. O Vitorino é conhecido como o Viking do Sarandi. Não falei nada. O Viking do Sarandi. Os boletins da Dona Magda, ninguém encostava naqueles boletins. A Dona Magda dela tinha que ir no banco quitar tudo. Claro, os dela e de outros também, coitada, né? Da Magda. Tu conhece E o Vitorino isso? não foi convidado para o aniversário amanhã. Foi ex-marido. O que é? Eu fui convidado e verdade, confirmo isso aconteceu presença. ao vivo. Eu confirmo presença desde já. Ele se sentiu traído. Mas enfim, Depois que ele soube o nome do restaurante, ele disse que é muito caro para mim a bolinha. Brincadeiras à parte, a gente quer desejar, tô falando em meu nome, mas tenho certeza que a bancada também, muita saúde, muito sucesso, muito amor para Magda, que ela tenha cada vez mais amigos e daqui a pouco um parceiro, né? Que é bom para todo mundo. Coitado. E que bom que ela se livrou do Vitorino, porque era bem encrenca, entendeu? E daí ela já entrou um ano com o pé direito. Isso já foi bom, foi um ponto positivo. Se o Vitorino ligar para elas 3 da manhã, eu fico me perguntando, o que fizer o senhor? Nada, é por isso que foi dispensado. Eu sou uma pessoa pacata, Serena. de bons modos, sereno, um homem de centro, reflexivo. De centro, né? Legalzinho, bacana, acho que Legalzinho é bom. Legalzinho. Rígido. Querido, Então, assim, eu não entendo, queridinho. Eu não entendo. Dorme de abrigo. Eu não entendo o porquê desse ataque à minha pessoa, quando eu e a dona Magda somos amigos há 40 anos. Eu já tentei dar um tranco na mercadoria, mas a mercadoria foge. Mas olha só. Mas que barra. Você é de mercadoria. Dá um tranco, dona Magda. Não, no dia do aniversário, é uma falta de respeito. Eu disse que ela fez muito bem
Entendeu? Eu trocar. Não, trocar o parceiro. tu acha que o cara te Não, conquistaria, horrível. hein, cara? Aí do luxo. Pois não? Antes de mudar de assunto. Pois não, o Mário tá Eu queria afundando na desejar, cadeira. Magda querida, feliz aniversário, muitas alegrias, tudo de melhor. E é um prazer dividir contigo essa bancada. O Mário tá beijo. afundando na cadeira. Eu desejo, a Magda, a bancada quer que você passe o Réveillon Tramandaí, largando um espumante pra cima, e uma vela pra Iemanjá e Vitorino do lado. Tá bom. Pô, rogar praga pra ela no dia do aniversário é sacanagem. Sacanagem. Vitorino é praga? Segundo a Carla. Marne Barcelos, Tá, além falando de contigo. Magda... Ai, não, a gente citar. conversa depois. Tá. Posso, o que eu tenho que fazer agora? Magda Beatriz está de aniversário e outras pessoas também, mas no dia 23, né? Não, 24. Dia 23. Bom, esses são do dia 23. Primeiro aniversariante de hoje, uma personagem muito grande dos Estados Unidos, foi o 14º presidente daquele país, o Sr. Franklin Pierce. Depois dele foi James Buchanan e depois o meu ídolo chamado Abraham Lincoln. Esse não nada a ver. Não, quem é que é nada a ver? Lincoln. Porra, mas que coisa Eu vi o impressionante. filme da vida né? dele, muito Mas que nada... Bom, tá. Ele acha isso, eu não acho. Interessa o que eu acho pra mim. E o James Buchanan, que foi um péssimo presidente, esse Pierce também foi outra, né, naquela época, os Estados Unidos. Então, o grande presidente foi o senhor Abraham Lincoln, que depois dele. Harpo Marx, um dos irmãos Marx, né, que foi um dos grandes atores humoristas que fizeram a época ainda do cinema mudo, né, e eles tiveram uma presença marcante dentro do cinema americano. Vitor Jory, que foi também um ator desta época. Maria Gladys, a atriz brasileira. Franco Nero, ator italiano, que casou com a Vanessa Redgrave, a grande estrela do cinema britânico, que fez tantos e tantos filmes de tanto sucesso, né? Tanto sucesso. Eu sou fã da Vanessa Redgrave, né? E o meu querido amigo Márcio Antonucci, dos VIPs, não sei se vocês lembram, o Vitorino deve lembrar do Márcio dos VIPs, né? Mas o Márcio não morreu? Já morreu, ele tá... Morreu. Ele foi, o Márcio Antonucci foi, inclusive, diretor musical da Globo. Da Globo muitos anos. Né? O Márcio, irmão do Ronald. O Ronald está vivo até hoje. Ele nasceu em 1945, se vivo fosse, estaria completando hoje 73 anos de idade. Elizabeth Savala, grande atriz, completando hoje 64 anos. O tempo passa para todo mundo. Ela está na novela das 9. E olha o contraste. Hoje é aniversário do Carlinhos Brau. Carlinhos Brau completando hoje 56 anos. E o Maduro está de aniversário hoje também, Nicolás Maduro. O Maduro é brincadeira. 56 anos, esse cidadão que destruiu um país. Não é todo mundo que consegue destruir um país. Esse aqui conseguiu, destruiu a rica Venezuela. Eu estive 2 vezes na Venezuela, um país lindo, um país de contraste, de pobreza e de riqueza. Me lembro eu andando ali pela Avenida Sabana Grande, trocando dinheiro, tirar fotografia para trocar o Traveler. Lembra da época do Traveler Check? Né? Aí tinha que trocar no banco, pegar os bolívares, que era já na época. Vincent Cassel, ator francês, que fez muitos filmes, inclusive o Cisne Negro. Né? Ele mora no Rio de Janeiro. Vincent Cassel, francês. E ele é apaixonado pelo Rio de Janeiro e fez o filme Cisne Negro com a Natalie Portman. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Que ela ganha da Oscar. E eu sou apaixonado por ela. Não olha pra mim, mas eu sou apaixonado por ela. E a Miley Cyrus, cantora e atriz norte-americana, que está completando hoje 26 anos de idade, né? Jovem ainda. Ela estourou muito cedo com a Montana, aquela... Hannah Montana. Hannah Montana, aquela série, né? Aquela personagem. Mas são esses aniversariantes na cara. Minha filha, que hoje tem 16, amava Hannah Montana. Era o auge da Miley Cyrus. Ayrton Russo. Pois não, tô atento. Notícias. Mas é pra falar. Tô atento. Não é pra ficar atento. Só ensaiando ele leva 5 minutos. Fui chamado e imediatamente respondi, seu Mário. Foi não. Eu disse que eu era pro Chicão, porque eu, quando li a notícia, eu voltei à minha infância e fiquei pensando se aquilo me fez bem, aquilo me fez mal. O município de Taquara baixou uma lei municipal, e, portanto, só vale para o seu município, que uma vez por semana as crianças terão que cantar o hino nacional, o hino rio-grandense e o hino do seu município.
que é Taquara. E eu fiquei me lembrando, fazendo uma reminiscência, me lembrando do Grupo Escolar Souza Lobo, aqui no bairro São Geraldo, onde eu fiz o meu primário, chamava-se primário na época, né? Chamava-se primário. E valia mais que muito custo. E aí se cantava, eu não consegui lembrar com que periodicidade se fazia isso. Se era realmente uma vez por semana, mas eu tenho presente, tanto é que eu tenho a felicidade, Chicão, eu sei todos os hinos, o hino nacional, o hino da independência, o hino do marinheiro, o hino da bandeira, isso ficou na minha cultura. E o hino do Grêmio? Esse também. Mas eu não consegui firmar uma convicção, Mari, porque o jovem mudou. Eu não sei como o jovem reagiria, o jovem de 8, 9, 10 anos hoje, se isso se vai ridicularizar ou não, porque a gente tem feito essas tentativas, doutor Roberto, nos estádios. Os estados, sempre um jogo entre o Campeonato Brasileiro, é cantado o hino nacional e eu acho muito bacana isso, né? Então, eu não sei, é uma matéria que está aprovada lá, né? Eu não sei se vai se estender para outros municípios. Mas você sabe, Ruxo, que subestimar se as crianças ou os jovens vão gostar ou não de um hino por se tratar de algo antigo, existem algumas escolas que têm atividades que são baseadas em culturas milenares e as crianças e os jovens honram, né? Então, muitos, por exemplo, no Colégio Israelita Brasileiro, às vezes a gente desenvolve atividades que são milenares e as crianças ficam extremamente motivadas. Eu lembro bem da época que estudava no Colégio Rosário e que 7 de setembro, enfim, a gente descia para cantar o hino. Mas vocês já nos eventos, nas datas, hoje, né? do Rosário, e aquilo era uma bacana, né? Uma coisa muito boa, muito bacana, marcou, né? Era todo mundo no pátio do colégio, todo mundo em fila, direitinho. E a gente tinha vontade, exatamente, sentia orgulho de ver a bandeira sendo hasteada, a gente cantando o hino, aquilo ali foi muito importante na formação, tenho certeza, de todos os alunos do Colégio Rosário, como é importante o amor à pátria. Tu pegasse a Genoveva lá e o Hilário? Claro. Assim como o hino, 2 clássicos do colégio. Exato. E a Genoveva, não sei quantos anos, deve ter 70 e tantos, ou 80. Eu acho que uns 80. E eu retornei ao Rosário e ela me reconheceu e ainda perguntou, e o Kevin, como está? Ela que sabe de todo mundo, a coisa mais querida. O diretor, o Hilário, já não era tão bom assim ir pra lá, né? Porque a gente só ia pra sala do Rosário quando aprontava. Então aprontava. A Lu aprontava, pelo visto. Só de vez em quando. Visitava o SOI. Hoje, logo mais, em Buenos Aires, no estádio de Núñez, monumental de Núñez, a parte rica da cidade, o Boca Juniors, que vem da parte pobre, visita o River Plate. É a final da Libertadores, o segundo jogo, o jogo da volta. Primeiro jogo houve empate 2-2. Esse jogo, eu acho que o River Plate, por jogar em casa, não porque o Boca Juniors vai se intimidar, a pressão é a favor do River para os jogadores se motivar. O River tem mais time, infelizmente, eu vou pagar um vale, porque o Boca Juniors é o meu time na Argentina. E o River Plate é mais favorito, mas vai ser um grande jogo, a Rádio Granal vai transmitir. Vamos transmitir. Com locução do Ângelo Afonso e comentário do amigo aqui que você serve aí, sabe? Mas o senhor não torce descaradamente, tipo Ari Barroso, né? Não, eu torço mais comedido. Profissional, ele estará como profissional. Comentando uma jogada, tu não pode botar o coração. Ele terá a mesma neutralidade que ele tem na bancada aqui, quando ele fala de política. Não ri que ele vai ficar bravo. Eu queria Mas mandar aqui é uma neutralidade normal, né? Queria mandar um beijo para um casal de vizinhos queridos e amigos, o Luciano Menezes e a Cíntia, que eles têm 2 espaços gastronômicos excelentes ali no Jardim Europa, que é a Dita Miele e a Dita Burger. E fora isso, ele ainda tem um programa de café da manhã na RDC TV. Então, assim, um beijo carinhoso para vocês. E queria falar também, dar os parabéns aí pro Sartori, que está concluindo o seu mandato com a contratação aí, com a nomeação de 140 agentes penitenciários, 150 bombeiros e 400, então, policiais civis. A fala do Sartori é que ele vai garantir
a validação e o prosseguimento das suas ações até o final do governo e que ele conseguiu reduzir o rombo financeiro de 25 bilhões para 8 bilhões. Então, assim, a gente até comentou esses dias, não é porque ele está saindo que a gente vai criticá-lo, não. Ele fez muita coisa pelo Estado e agora fica o desafio imenso para o novo governador. É que nem o Michel Temer. Se você fizer uma análise do Michel Temer segurou a inflação. Verdade. Segurou a inflação. Olha, tem muitas coisas boas que foram realizadas nesse segundo mandato Temer, apesar do tiroteio que foi feito contra ele. O que matou o Temer, na verdade, foi o seguinte: ele tinha feito aquele projeto A Ponte para o Futuro, aonde, como um bom líder, todo bom líder tem que estabelecer metas e dizer o que vai ser feito ou o que ele quer que seja feito em várias áreas. E era esse o documento que ele tinha colocado para a sociedade e estava havendo uma mobilização. Naquela semana que a JBS lançou a sua delação e que aí realmente incluiu o Temer e desenvolveu aí todo um escândalo agressivo que atingiu a todos, acabou, por exemplo, com a reforma previdenciária, que tinha como meta poupar ali uns 800 milhões de reais e aí a gente perdeu esse projeto. Enfim, então, dali, a delação da JBS é que desvirtuou todo um projeto que, independentemente das questões políticas e da moralidade ou imoralidade do presidente Temer, havia ali toda uma mobilização. Basta ver que a equipe econômica que ele construiu foi muito positiva e até hoje está ali nos trazendo já resultados. Para mim, o que matou o Temer, na minha opinião, foi duas coisas. Falta de atitude dele quando a Lava Jato caiu no ministério dele, mandava os caras, todo mundo embora. E a segunda coisa é a seguinte, a falta de comunicação com a sociedade. Ele é muito mal na comunicação social. Porque o Temer, na realidade, se tu analisar friamente, o Mário tem razão, não foi um mau presidente. Segurou a inflação do Brasil. E detalhe, ele manteve o Brasil nos trilhos no momento mais difícil do Brasil, que é uma concorrência entre a direita e a esquerda pelo poder, quem ia suceder ele, o atentado contra Bolsonaro, e não houve nenhum problema social de grande relevância. Eu acho que o Temer tem... A história um dia vai ser mais beneficente. Em relação ao Temer, eu acho que o equívoco dele foi que ele, como ele precisava de ele criou, ele veio, ele não foi eleito, foi eleito. Mas todos entenderam. Ele emergiu sem ter plano de governo. Sem ter plano de governo. Ele muito rápido precisou criar esta base política que a gente falou. E aí ele casou com umas noivas feias que ele não tinha como cair fora. Então ele iniciou um governo comprometido com muita gente em volta. Quando aprofundaram-se as investigações da Lava Jato, ele estava enrolado até o final. Então, acho que isso dificultou, isso tirou a credibilidade. A gente fala tanto que os investidores desapareceram, que nós não conseguimos trazer dinheiro, capital externo, era exatamente em cima dessa falta de credibilidade que ele trouxe em torno dele, né? Agora ele tem uma qualidade, casado com uma mulher muito bonita. Muito. Isso eu respeito. A Karen Santos no Atualidades. E ela gosta muito dele, não está pela grana nem pelo poder. Ela ama ele. O amor existe. O Nelson Rodrigues dizia: o dinheiro conquista até o amor verdadeiro. O Vitor está nessa batalha aí. Mas ele não tem dinheiro. Mas tem carro de quase 200 mil. Quase 150 Aí ele salário arranja uma namorada. Aí o cara arranja uma namorada. Advogado top. Ele busca o amor verdadeiro. Por favor, espalhem, tá? Isso. Karen Santos, atualidades@pampa.com.br. Uma coisa é palmada educativa, outra é espancar, torturar ou humilhar. A maioria dos vagabundos marginais nunca foram corrigidos, sequer educados ou criados pelos pais. 1000 vezes apanhar do pai e da mãe em casa do que virar marginal e apanhar da polícia na rua, diz a Karen Santos sobre palmada educativa. Eu não sei, eu nunca levei palmada educativa, eu levei bordoada educativa. Eu também tomei uns cascudão, jogava futebol na chuva, só que essa história voltava com o joelho tudo esfolado, brigava na escola, tudo, e sobrevivi bem. Deixa a Roberta. Nunca deixou de amar tua mãe e teu pai. Eu só queria contribuir que essa decisão da França está baseada em novos estudos neurológicos que foi identificado que as crianças que geralmente sofrem algum tipo de violência física dos pais, que são os seus líderes, que têm um afeto muito envolvido, elas tendem a ser menos
desenvolvidas intelectualmente, inteligentes e tal. Isso é um estudo, e com base nisso, a França, que é um país que tem a cultura do limite, as escolas e a cultura francesa para a educação infantil, ela é ótima, inclusive nessa questão. Eles conseguem separar muito bem a vida dos adultos da vida das crianças. Eles entendem que não é como os americanos, que daqui um pouco o mundo para porque nasce um filho e o casal não pode ter vida própria. Não, o casal fica com vida própria apesar da criança. Existe muito a ser falado sobre isso. O que eu acho importante é que, de fato, quanto mais a gente consegue esclarecer conversando, a gente ensina os nossos filhos ao contraditório, a lidar bem com o que o outro pensa de diferente, lidar bem com o se perdoar, né? Tudo isso tem que ser colocado em prática no Atualidades Pampa. É o nosso tema de casa do final de semana para segunda-feira, todos estarem bem comportados, para as pessoas conseguirem escutar todos vocês. A dona Magda está, não sei, gente, a gente vai ter que descobrir isso, com certeza. Nova lua de mel. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela paciência hoje. Me desculpa essa gritaria e tudo mais, mas agora tem um fim de semana para relaxar e para esquecer. Até segunda. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.